Galera, o ônibus espacial Atlantis foi lançado no espaço com 5 astronautas a bordo e uma câmera nova, que iria substituir uma outra danificada por um curto-circuito no telescópio Hubble. Depois de entrar em órbita a 560 km de altura, os astronautas se aproximaram do Hubble. 2 astronautas saíram de Atlantis e se dirigiram ao telescópio. Ao abrir a porta de acesso, um deles exclamou: "Este telescópio tem massa grande, mas o peso é pequeno." Massa, lembra? É uma medida de inércia do corpo. Mede a tendência do corpo manter sua velocidade. Peso é força da gravidade, né? Graves é uma palavra grega que significa pesado. Daí que vem o termo mulher grávida. Mulher grávida é mulher pesada. Então, peso é a força da gravidade. Olha o que ele fala aqui, ó. Considerando o texto e a lei de Kepler, pode-se afirmar que a frase dita pelo astronauta, lei de Kepler, lembra? São 3. Primeiro, que a órbita é elíptica e o Sol ocupa um dos focos. Segundo, que quanto mais perto do planeta, mais rápido o corpo... Quanto mais perto o planeta estiver do Sol, mais rápido ele anda. Quanto mais longe, mais devagar. E terceiro, que o período da órbita ao quadrado é diretamente proporcional ao raio ao cubo. Beleza. Letra A. Se justifica porque o tamanho do telescópio determina sua massa. Isso aqui já não é verdade, né? Beleza? Além do tamanho, a gente teria que conhecer a densidade. Enquanto seu pequeno peso decorre da falta de ação da aceleração da gravidade. Errado isso, galera? Quando o satélite está girando ao redor da Terra, vai ter força gravitacional atuando sobre ele. É a força gravitacional que faz o papel de força centrípeta e mantém o satélite em órbita ao redor da Terra. Essa força gravitacional na direção do raio causa uma aceleração na direção do raio, que é a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, nesse caso, é a própria aceleração da gravidade. Então tem aceleração da gravidade, que é a aceleração que muda a direção da velocidade e mantém o satélite em órbita. Então a letra A é errada. Se justifica porque, ao verificar que a inércia do telescópio é grande, comparada dele próprio, e que o peso do telescópio é pequeno porque a atração gravitacional criada por sua massa era pequena. Cara, o peso do telescópio vai ser a atração gravitacional criada pela Terra sobre ele. É a Terra que puxa o telescópio. Ô Zé, mas não tem a ver com as duas massas? Tem. Mas quem puxa o telescópio é a Terra. Então a alternativa é errada. Um corpo não pode criar força gravitacional sobre ele mesmo. Força gravitacional é necessariamente a interação entre 2 corpos. C. Não justifica porque a avaliação da massa e do peso de objetos em órbita tem por base as leis de Kepler, que não se aplicam a satélites artificiais. Galera, dá de descobrir com as leis de Kepler, né? A massa de quem está no centro, dá de descobrir o raio, a velocidade, a força centrípeta e até com isso a massa de quem gira. Apesar que vai ser necessário, na verdade, as leis de Newton, não as leis de Kepler. Certo? Mas, ó, a lei de Kepler vale para qualquer tipo de satélite. Qualquer corpo em órbita se aplica às leis de Kepler. Então a alternativa é errada. Não se justifica porque a força-peso é a força exercida pela gravidade terrestre, nesse caso, sobre o telescópio, e é a responsável por manter o próprio telescópio em órbita. Não se justifica porque a força-peso é a força exercida pela gravidade terrestre. Que estranho, né? Porque frasinha mal elaborada, né? A força-peso é a força da gravidade exercida pela Terra sobre o objeto. Mas não é a força exercida pela gravidade, é a força da gravidade. Certo? Vamos ver aí aqui, ó. Não se justifica, pois a ação da força-peso implica a ação de uma força de reação contrária, que não existe naquele ambiente. Nada a ver, né, galera? Sempre que tem ação, tem a reação em qualquer ambiente. Então essa aqui certamente é errada. Essa questão, por falta de opção, a gente vai assinalar a D. Mas uma questão muito mal elaborada. Alternativa muito mal escrita. Beleza? Só esse finalzinho aqui, ó, que dá de concordar mesmo. Que a força gravitacional é responsável pela órbita do satélite. Questão ruim, né? Beleza.